Nos conectando agora, vamos nos conectar com o Dr. Sebastião, que é editor da coluna Na Visão aqui do portal da SP Rio Mais, junto aqui com o José Guilherme Ferreira. Muito bom dia, doutor. Bom dia, bom dia a todos. Hoje estou aqui no estilo Dark. Pois é, está estilo Dark. E Sebastião, você viu o bate-papo bom, né? Sempre é bom falar de educação, reeducação alimentar, né? Sempre é bacana Muito isso, né? bom. Sempre importante. Bom, vamos dar sequência aqui às informações e falar de política, falar sobre a movimentação toda em torno da política, mas começando sobre as eleições de 2022 deste ano, o Tribunal Superior Eleitoral formalizou parcerias com as plataformas digitais para combater a desinformação e a disseminação de notícias falsas que possam atingir as eleições de outubro. Fazem parte do acordo o Twitter, TikTok, Facebook, WhatsApp, Google, Instagram, o YouTube e o Quai. É Quai, né? Quai. O compromisso vai até o dia 31 de dezembro. Além de combater as fake news, a parceria pretende ampliar a divulgação de informações confiáveis e capacitar os servidores do TSE e também dos tribunais regionais sobre o uso dos aplicativos. O tribunal irá ter um canal de denúncias direto com cada plataforma. O WhatsApp, por exemplo, se comprometeu a fazer uma investigação interna para verificar se os usuários violaram os termos de serviços e políticas, como os disparos em massa. As contas podem ser banidas do aplicativo. O WhatsApp vai permitir também ainda que o TSE tenha um canal oficial para se comunicar diretamente com os eleitores. As plataformas assumiram o compromisso de facilitar o acesso às informações oficiais sobre as eleições e a remover contas falsas e comportamento inautêntico coordenado. O Tribunal Superior Eleitoral ainda não conseguiu contato com o Telegram, um canal muito utilizado pelo presidente Jair Bolsonaro e também os seus apoiadores, e negocia os termos de acordo com a plataforma LinkedIn. Doutor Sebastião, importante essa parceria, né? Mas vai ser difícil, né? A gente já está numa guerra, a gente já está vendo. E uma coisa é a seguinte, né? O conteúdo publicado faz um estrago que na hora, né? Faz o estrago. Então, a retirada do conteúdo depois não é só isso que importa, né? Não diminui o impacto. Mas, José, agora eu vou fazer uma pergunta para você. O que você acha dessa censura prévia? Não, eu acho que é complicado, é uma questão, não é uma questão simples, né? Porque eu sou contra a censura prévia, né? Mas precisa ver caso a caso. Eu acho que tem que haver algum tipo de controle, sim. E o senhor? O problema todo, na verdade, é o seguinte, né? Quer dizer, a dona Maria fala para a vizinha, né, que o marido da dona Antônia está traindo ela, né? Isso aí, né, é a famosa fofoca, né? Você não sabe se é verdade, se é mentira, né? E, mas fica restrita ali ao ambiente das duas ou três casas envolvidas, né? O problema hoje é o que você falou, né, Zé Guilherme? A hora que você solta o negócio na internet, aquilo dissemina para milhares de pessoas, se não milhões, e realmente fica difícil você depois reverter essa história. É a mesma coisa também que na mídia em geral, principalmente na imprensa, na imprensa, né, que é no jornal normal lá de papel era comum, o sujeito falava mal lá do Zé Guilherme, o Zé Guilherme não sei o que, não sei o que, não sei o que. E depois se apurava que a notícia não era bem aquela. E, obviamente, não se dava a mesma manchete que se deu a primeira notícia, né? E o estrago estava feito. O problema hoje é a velocidade e a força da disseminação. Hoje, nós estamos melhores do que 2018. Por quê? A população está mais esperta. Quer dizer, eu acho que a população hoje está mais treinada no sentido de perceber ou não aquilo que seria uma fake news. O problema é que psicologicamente está provado o seguinte:
Se você recebe uma mensagem que vai de encontro ao seu pensamento, que você concorda com o que está escrito nela, você tem mais tendência de acreditar nela como verdadeira e mais tendência de fazer a disseminação. Então, é como você falou, é um problema complexo, é difícil controlar, mas essa atitude aí tem também recado certo, né? Quer dizer, na verdade, foi feita uma reunião com os meios digitais que têm representação no Brasil, portanto, de uma certa forma, estão sujeitos à legislação brasileira, e o Telegram não faz parte dessa lista, porque o Telegram não respondeu ao chamado do TSE e não tem uma sede, uma sucursal registrada e operante no Brasil. Isso é o pior dos mundos, né? Porque, na verdade, ele fica totalmente impune. Quer dizer, ele pode publicar o que quiser, que você não tem como atingir, ou nem ele tem que se submeter à legislação brasileira, né? Isso acontece nos sites pornôs, isso acontece nos jogos online, nos cassinos online, que também está se tentando fazer essa regularização no Brasil para fazer com que eles tenham sede no Brasil. Você entra no link, o cara está na Ucrânia, está na Rússia, está na Europa, está na África, e você não consegue atingir esse servidor ou esse provedor de conteúdo. Mas há também críticas, viu, Zé Guilherme, de que, na verdade, esses operadores de conteúdos, eles traduziram praticamente o que existe no acordo que eles têm com os Estados Unidos, sem a devida adequação para o Brasil. Positivo é o Facebook e o WhatsApp, principalmente, se não me engano, e eles vão colocar um canal direto com o TSE para você poder fazer o link direto com as notícias, né? Quer dizer, para facilitar a destilação, a filtragem dessas notícias. Que vai haver fake news, vai haver muita fake news. Eu lembro até que isso aí, cá entre nós, pode ser decisivo numa eleição. Se você tiver uma eleição apertada, com índice baixo, próximo de votos dos dois candidatos, ou 3 candidatos, ou 4 candidatos, você soltando uma fake news, você pode realmente induzir um derrame de votos para determinado candidato. É uma coisa complicada, mas é isso aí, né, Zé Guilherme? É caindo que a gente aprende a andar, né? Vamos ver se, com o tempo, a população vai se educando melhor. Rodrigo. A gente vai fazer uma pausa aqui no cenário das eleições para ir para o cenário internacional, já que o presidente russo Vladimir Putin anunciou ontem a retirada de parte dos soldados que estavam perto da fronteira com a Ucrânia e afirmou que não quer uma guerra na Europa. O ministro das Relações Exteriores russo, Sergei Lavrov, disse que tudo correu como estava planejado há muito tempo e acusou o Ocidente de histeria e de fazer terrorismo de informações. Líderes mundiais receberam com cautela e alguma desconfiança o anúncio dessa retirada. Nos Estados Unidos, o presidente Joe Biden avisou que a diplomacia dele está trabalhando de forma ininterrupta e também começou com um aceno para a Rússia. Ele disse que está pronto para chegar a um entendimento com o Kremlin sobre preocupações legítimas de segurança. O presidente americano declarou que os Estados Unidos ainda não constataram se tropas russas retornaram às suas bases. Biden disse que a invasão continua claramente possível. E é por isso que ele pediu que para todos os americanos saírem da Ucrânia antes que seja tarde. O primeiro-ministro britânico também vê sinais contraditórios vindo da Rússia, mas Boris Johnson declarou que agora apareceu uma avenida para a diplomacia, né? Ele disse que nas últimas 24 horas há sinais claros de uma abertura diplomática do Kremlin. A chefe de diplomacia da Alemanha acha que a Rússia vem brincando com fogo. Annalena Baerbock afirmou que o Kremlin criou uma situação realmente perigosa. Enquanto isso, o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, está em solo russo e já se encontrou agora pela manhã com o presidente Vladimir Putin.
Bolsonaro disse que os dois países têm muito a colaborar em várias áreas, citando defesa, petróleo, gás e agricultura. Putin, por sua vez, disse que o Brasil é o principal parceiro comercial da Rússia aqui na América Latina. E antes mesmo do desembarque na Rússia ontem, Bolsonaro já era papel fundamental na solução da crise entre o país com a Ucrânia. Pelo menos isso na visão deturpada de duas figuras próximas a ele. O ministro do Turismo, Gilson Machado, publicou em seu perfil no Twitter uma suposta capa da revista norte-americana Time com a foto de Bolsonaro seguida do título Prêmio Nobel da Paz 2022. A capa ainda tem mensagens como Bolsonaro, o homem que poderá definir o futuro do planeta. E abaixo está escrito: com viagem à Rússia agendada, o Brasil tem papel fundamental na crise entre a Rússia e a Ucrânia. Não precisa nem dizer que se trata de uma imagem falsa, essa capa da revista norte-americana Time nunca existiu. Mas não parou por aí. O ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, postou uma montagem nos stories de seu perfil no Instagram com a imagem de Bolsonaro e Putin com a seguinte mensagem: Presidente Bolsonaro evita a Terceira Guerra Mundial, isso ainda acompanhada do logo da CNN. A CNN Brasil teve que desmentir tal informação, negando ter noticiado que o presidente Bolsonaro evitou uma guerra. Após toda essa repercussão negativa, Ricardo Salles disse que tudo não passava de uma brincadeira. O próprio governo brasileiro tem dito diversas vezes nos últimos dias que o tema da viagem não é a crise entre Rússia e Ucrânia. O governo informou que o assunto da viagem são as relações comerciais entre Brasil e Rússia. Bom, doutor Sebastião, tinha que arranjar um grande objetivo, né, para o presidente, já que o encontro destinado a resolver o problema do fertilizante, né, era pequeno para ele, né? E aí Como entra naquela história que a gente estava comentando antes, né? Quer dizer, você faz um meme fake, né? E aí os bolsonaristas, os apoiadores do Bolsonaro, os simpáticos ao Bolsonaro, acreditam nessa bobagem e vão replicar, e já replicaram, e isso aí fica correndo. Mas aí ontem eu vi um comentário, que eu achei muito importante, que é o seguinte: uma das formas de você ajudar a combater esse tipo de coisa seria as empresas de comunicação jornalística sérias que têm seus nomes utilizados nesses memes processarem as pessoas que usaram o seu nome de forma indevida. Porque isso aí, eu não sei se está na pauta da CNN, da Veja, do Time fazer isso, mas deveria estar, porque é uma forma de você coibir esse problema. Quer dizer, o Ricardo Salles, apesar de eu considerar uma pessoa absolutamente despreparada, de caráter duvidoso, etc., envolvido num escândalo enorme da história das madeiras, ele foi ministro, né? Se foi ministro, era uma pessoa de confiança do Bolsonaro. Aí ele vai e coloca um negócio desse, os seguidores, que devem ser muitos, acreditam, né, numa bobagem dessa. Com relação à viagem em si, eu não sei, eu acho que fizeram também muito estardalhaço pelo seguinte: essa viagem estava marcada desde novembro do ano passado, né? Quer dizer, se você vai fazer o quê? Você vai cancelar a viagem, que é uma viagem comercial? Se você vai cancelar e é uma viagem comercial, o Putin poderia ficar chateado. Pô, mas você vem aqui para conversar de negócio, quer dizer que você está acreditando nessa história de invasão? Por outro lado, e o Biden não gostou. O Biden que cuide do país dele, quer dizer, a gente tem a nossa autonomia também, quer dizer, eu acho que a viagem tinha que ir mesmo, não tinha que discutir essa história, não. E interessante é que ontem eu achei que houve um movimento interessante das duas partes, do Putin e do Biden, porque o Putin, pela primeira vez, falou textualmente que ele não quer uma guerra. Quem quer, né? Só os fabricantes de armamentos, né? Ele não quer uma guerra. E disse que ia retirar as tropas. O problema é que o Putin não é uma pessoa confiável de palavra. Primeira questão. Do lado do Biden, ele foi muito incisivo. Ele virou e falou: nós somos amigos do povo russo.
nós temos certeza que o povo russo não quer uma guerra. Então, se houver uma guerra, vai ser de responsabilidade do Putin. Porque se ele continuar, ele vai provocar uma guerra. Quer dizer, ele separou a população, o povo, do mandatário, né? Que na verdade é um semiditador lá, que não vai sair do governo tão cedo. Né? Então, eu achei que foram dois movimentos muito fortes. Né? Agora, Zé, você sabe que, na verdade, a Europa vai ceder a tudo que o Putin falar por causa de um problema chamado gás. Né? A Europa não vive sem o gás da Rússia, que é importantíssimo para mover, é a principal fonte de energia da Alemanha, de vários países. Quer dizer, então eles vão ceder. O que o Putin quer, na verdade, é o seguinte, que a Ucrânia não entre na OTAN, que é uma interferência dele na soberania da Ucrânia, certo? Para que a OTAN não possa colocar mísseis e armamentos ali na fronteira com a Rússia. Né? Mas se os países do Ocidente não querem uma guerra, né, não há motivo para ter essa preocupação de querer colocar também míssil e armamento na fronteira. Né? Quer dizer, para você tem que distender as tensões, e não aumentar as tensões. Eu acho que a coisa, na minha opinião, agora está caminhando bem. É isso aí, Rodrigo. E voltando aqui ao cenário das eleições aqui no Brasil, segundo informações do blog da jornalista Natuza Neri, da Globo News, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, do PSDB, está a um passo de se filiar ao PSD. Segundo a jornalista, o anúncio deve ocorrer nos próximos dias, diante de uma conversa que o governador teve com o presidente nacional do partido, Gilberto Kassab, que afirmou que se Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Senado, desistir da candidatura à presidência, a vaga será de Eduardo Leite. Entre aliados, a avaliação é de que o governador do Rio Grande do Sul não quer deixar o PSDB sem a garantia de que o PSD irá até o fim com a ideia de candidatura própria. Dentro do PSD, o presidente do partido ainda aguarda o declínio de Rodrigo Pacheco da candidatura. Se isso ocorrer, o partido quer apostar em outra candidatura como a de Leite. No entanto, há quem defenda que o PSD apoie Lula no primeiro turno, o que não foi descartado por Gilberto Kassab. O Kassab é fogo, né? O Kassab parece que não brinca em serviço, ele tá agitando, né? Pelo jeito, ele é bom de conversa, né? Ele é bom de conversa. E vocês lembram daquele filme O Advogado do Diabo? O Advogado do Diabo, o Al Pacino, lá pelas tantas, vira e fala assim: ele era o diabo no filme, né? De todos os pecados, o que eu mais gosto é a vaidade. Né? O Kassab está explorando a vaidade das pessoas em se projetarem, tá certo? E o Leite está nesse quadro. Agora, acho muito ruim o Leite colocar a coisa no seguinte jeito: não, eu vou para o PSD, a sopa de letrinhas aí, eu vou para o PSD, eu vou para o PSD se me derem a vaga de candidato a presidente. Então, ele não está indo para o PSD por convicção política, por convicção ideológica, ele está indo porque ele quer ser candidato a presidente da República, tá certo? Se não for candidato, não conseguir a vaga e tal, pelo menos para ter projeção nacional. Se repete a história do Felício, né? O Felício, no fundo, foi a mesma coisa, né? Mas aqui ainda o Felício alegava que tinha divergências com o Dória, né? Que hoje tem uma importância grande no PSDB de São Paulo. O que eu acho interessante é o seguinte: a especulação, quando das prévias do PSDB, era que se o Dória perdesse, ele sairia do PSDB para ser candidato por outro partido. Dória ganhou. O Leite, ele está numa escolha de Sofia. Eu vou dizer por quê. Que o Leite diz o seguinte: eu sou contra a reeleição, como aliás o que era. Eu, Leite, sou contra a reeleição, tá certo? E fiz a minha base no governo do Estado
com essa premissa. Os deputados estaduais aceitavam e votaram todas as modificações estruturais que eu precisei fazer no governo do Estado, porque sabiam que eu não era candidato à reeleição. Então, haveria espaço para outros serem candidatos, e o que eu faria no governo eram medidas duras que saneariam, como realmente sanearam, as finanças do governo do Rio Grande do Sul. Isso é a primeira questão. Então, ele dizia que é contra a reeleição e não queria a reeleição. Tá certo? Beleza pura. Agora, se ele fica no PSDB, está havendo uma pressão muito grande por todos os partidos do Rio Grande do Sul para que ele seja candidato à reeleição, porque não apareceu nenhum candidato com força eleitoral para substituí-lo. E o Rio Grande do Sul também é um reduto do PT. Perderam a prefeitura, perderam o governo do estado, mas é um reduto forte do PT. Então, se o Leite não for candidato a governador no Rio Grande do Sul, existe uma grande chance do PT voltar a ter o governo do Rio Grande do Sul. Então, ele fica nessa encruzilhada. Quer dizer, eu vou contra a minha palavra e sou candidato à reeleição, ou eu vou contra a minha palavra, porque há 2 dias atrás ele disse que não sairia do PSDB, que ele era do PSDB, foi o único partido, que era de origem, ou sai do PSDB em busca de uma candidatura que, cá entre nós, não acho viabilizável, não acho viável, o termo mais correto seria esse. Né? Mas, na verdade, Zé Guilherme, o Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Senado, que seria o candidato indicado pelo Kassab para presidente da República pelo PSD, já disse que não é candidato, mas ele só vai formalizar essa decisão depois do Carnaval. Então, nós vamos ter que esperar, como tudo no Brasil, até o Carnaval passar, para então o Rodrigo Pacheco desistir da presidência e o Leite definir efetivamente que vai ser candidato a presidente pelo PSD. Vamos aguardar. Rodrigo. Os dirigentes do União Brasil, PSDB e MDB deram início ontem às negociações para a formação de uma eventual federação partidária, ou seja, uma associação de 2 ou mais siglas para atuar de forma unitária por no mínimo 4 anos. De acordo com os dirigentes nacionais das legendas, Bruno Araújo, do PSDB, Luciano Bivar, do União Brasil e Baleia Rossi, do MDB, as negociações devem seguir em caráter permanente. Eles avaliam que as discussões devem ser estendidas até março. Internamente, a união das 3 siglas é vista com ceticismo, principalmente no União Brasil. O partido recém-nascido de uma fusão entre DEM e PSL enfrenta a resistência dos próprios integrantes. Na avaliação deles, a associação dos partidos fragilizou o ambiente interno da legenda e uma eventual federação poderia demandar ainda mais sacrifícios. Outro impasse são os apoios regionais, se optarem por essa federação. As legendas serão obrigadas a escolher candidatos únicos em nível nacional e estadual já nesta eleição e em nível municipal para as eleições de 2024. Por isso, as siglas também trabalham com a possibilidade do agrupamento não avançar. O PSDB e o MDB já têm pré-candidatos. A isso, a presidência, O governador de São Paulo, João Dória, pelo PSDB, e a senadora Simone Tebet, pelo MDB. Agora, as candidaturas serão avaliadas pelos dirigentes das 3 siglas, que apontam o desejo de construir uma candidatura única. Então, Sebastião, o que o senhor acha dessa nova modalidade de aliança, a federação? Ela é muito boa e muito ruim. Ela é muito boa porque, na verdade, é o seguinte, por que apareceu a federação, né? A federação apareceu porque os partidos pequenos, lembrando que nós vamos ter uma cláusula de barreira que vai começar a entrar progressivamente, os partidos pequenos ou médios que não têm um candidato a governador forte, e eu incluo isso vários estados, inclusive do PSDB, quando você não tem um governador, candidato a governador forte, ou um candidato a presidente forte, o que acontece? O deputado federal, que é candidato a deputado federal,
fica enfraquecido na disputa por uma vaga, porque ele não tem um puxador de votos forte para ele. Então, se eu sou, fora outra dificuldade, se eu sou de um partido pequeno, muitas vezes eu não consigo formar chapa de deputados federais e estaduais para concorrer à eleição. Ainda mais com essa história das cotas de mulheres e tal. Então, os partidos pequenos, quando acabou que tinha antigamente, que era a coligação, eles criaram, então, essa nova figura para que os partidos pequenos possam sobreviver. Mas o que acontece? Se eu sou de um partido pequeno e faço, por exemplo, que é o que está acontecendo agora, uma coligação com o PT, eu vou ser engolido pelo PT. Porque o PT vai decidir quem vai ser o candidato a prefeito na minha cidade, o PT vai decidir quem vai ser o candidato a governador no meu estado, ele vai decidir tudo porque ele é o maior na coligação. Ele vai ter o maior número de membros na executiva dessa coligação, porque na coligação não, federação, porque na prática a federação funciona como um partido único. Ou seja, não vai ter líder da bancada do PSDB, líder da bancada do MDB, líder da bancada da União Brasil. Vai ter um líder da federação. A mesma coisa a chapa de deputados. Não vai ter tantos deputados por cada partido. Vai ser o número de deputados possível da chapa único para todos os partidos. Então, nesse aspecto, a função dele, na prática, Zé Guilherme, é você diminuir o número de partidos. Concorda comigo ou não? Porque se vai juntar todo mundo e vai virar uma cabeça só, você está diminuindo o número de partidos. Do ponto de vista de governabilidade, isso é muito importante. Porque o presidente da República, o governador, não vai ter que ficar discutindo com 30 e tantos partidos, ele vai discutir com 4 ou 5. Do ponto de vista de poder político, essa união especificamente também seria muito positiva, porque ela vai se contrapor ao centrão. Na verdade, será um novo centrão, né? Quer dizer, seria um bloco muito grande na Câmara dos Deputados, muito poderoso, tá certo? Que vai, então, poder se contrapor ao presidente da República, seja ele quem for, a favor ou contra do que for discutido e votado. Então, sobre vários aspectos, eu acho a federação uma coisa muito boa. O problema, Zé Guilherme, é você resolver os problemas regionais, tá certo? Quer dizer, porque nós estamos falando do governo do Estado, a federação que vai indicar os candidatos para o governo do Estado, não vai ter um candidato do PSDB, do MDB e do União Brasil, vai ter um candidato. Em alguns estados, esses partidos são inimigos, não se falam. O que a gente tem apurado é o seguinte, os cabeças dos partidos estão muito convictos da importância dessa federação. O problema são as questões regionais. Porém, há uma ideia de que, em função do bem maior que seria a federação, algumas cabeças vão ter que rolar e vão ter que sair do partido se não se adequarem ou se não aceitarem essa federação nos seus estados e municípios. Então, vamos ver. Eu, particularmente, acho o seguinte, assim, analisando de forma bem fria, porque você vai ter uma briga aí do Dória, né, querendo ser candidato, e da Simone Tebet querer ser candidata. A Simone Tebet, do ponto de vista eleitoral, ela é pouco conhecida. Se comportou de forma muito incisiva na CPI da Covid. E tem uma rejeição baixa, porque também ela é pouco conhecida, certo? E é mulher. 56% do nosso eleitorado é feminino, Zé Guilherme. Então, de repente, ela pode ser uma boa opção de candidatura a presidente por essa federação. Agora, precisa só combinar com o Dória, né? Porque ele não vai aceitar. É isso aí. Obrigado. Até, Rodrigo. Obrigado, doutor Sebastião. Até a próxima semana. Quarta-feira que vem, então.